Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição de número 69 do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui comigo, hoje na bancada, o jornalista e consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia. Opa, vamos falar tudo de novo. Agora abriu o seu microfone. Ok. Bom dia, Café, e bom dia a todos vocês que nos acompanham nessa manhã. Também conosco aqui a Lorena Fagundes. Bom dia, Lorena. Muito bom dia, Café. Continuamos por aqui. E os nossos convidados de hoje são o Ricardo Schiavon, que é presidente regional do Partido Novo. Ricardo, bem-vindo aqui ao Café com Política. Obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui. E também o mais novo integrante, o novo do novo, grande vereador Eduardo Borgo. Bem-vindo, Borgo. Obrigado, Café. Bom dia, Kleber, bom dia, Ricardo, Lorena. Borgo de novo. É isso aí. Muito bem, e exatamente nós estamos aqui toda sexta-feira, né, focando a sucessão municipal. Nós já trouxemos outras alas, né, do ponto de vista político, e claro que nós queremos entender, né, esse movimento que o Partido Novo está fazendo em Bauru, através do Ricardo Schiavon, trazendo o Borgo. A gente sabe da articulação com outros políticos, alguns têm um mandato ainda do partido e, portanto, tem dificuldade de uma aproximação, vai precisar da janela partidária, mas também tem outras estratégias em curso. É nessa linha, Ricardo, o Partido Novo quer ter um fortalecimento local e regional para um protagonismo maior no ponto de vista político? Faz parte, né, da política a gente trazer Bauru para esse centro, né, para esse eixo arquimediano, digamos assim, né, onde todas as cidades vão girar em torno daquele projeto que a gente está trazendo para Bauru. A gente tem corpo técnico muito relevante no partido, né, tanto o pessoal que ajudou o Zema em Minas, pessoal que ajudou o Adriano Silva em Joinville. Então a gente tem um bom projeto municipal que a gente pretende estender isso para os outros municípios também, trabalhar com Bauru, e as lideranças regionais que forem surgindo, né, nas cidades do entorno de Bauru, a gente também poder estar fazendo esse trabalho de forma geral aqui na região centro-oeste. Há uma mudança de estratégia do Novo, porque a gente sabe que o Novo sempre teve um perfil. Primeiro, eu não vou usar recurso de fundão, me parece que agora tem uma abertura pelo menos para o rendimento do dinheiro ser utilizado, né? Além disso, sempre tinha assim uma sabatina, um trabalho, vamos dizer assim, de identificar algumas lideranças, e ali, eu me lembro até que o Milagre passou por esse processo e tudo mais, né? O Novo está mudando esse formato, não quer dizer que está precarizando, mas está mudando a maneira de lidar com a política? Não, viu, Café? Na verdade, assim, a gente está mantendo as estruturas que a gente já tinha, né? Hoje, qualquer pessoa que queira entrar no Novo tem que ser ficha limpa, necessariamente. Se ela tiver qualquer tipo de processo, ela já é barrada no momento de tentativa de filiação, né? E no caso do Borgo mesmo, que veio para nós, ele teve todo um processo de alinhamento partidário para verificar, né, se ele realmente conversava com aquilo que para nós é muito caro, né, sobre... Se bate com o DNA, exato, né? sobre lisura no trato com o dinheiro público, sobre pautas anticorrupção, pautas de interesse da população em geral, né? Então, uma vez feita essa sabatina, uma vez passado por esse processo e aprovado no processo, a gente conseguiu efetivar a chegada do Borgo para o partido. E assim é válido para os pré-candidatos também que a gente tem. A gente já começou o processo da jornada 2024, né? Então, as pessoas que têm interesse em sair candidatos pelo Partido Novo já estão entrando por esse processo. Teve uma abertura agora no começo do ano, vai ter uma nova janela agora em agosto, sendo aberto pelo partido, para as pessoas que têm esse interesse virem para o Novo, né? E delas passam por todo um processo, né, de alinhamento de pautas, e se a pessoa realmente tropeçar durante esse processo e não tiver esse alinhamento, ela é barrada pelo partido. Exato. Pergunta, Kleber. Assim, com relação à mudança aí do Novo, né, como o Café colocou, a questão do fundo partidário, que agora vai usar pelo menos, o Novo hoje tem em torno de R$1 milhão por mês só de rendimento, né, do dinheiro que está lá do fundo partidário, e tem talvez mais de 100 milhões guardado aí, e em algum momento eu imagino que será usado também. E o que a gente tem visto também, além da questão do fundo partidário, o Novo também tem a questão da flexibilização em termos de aliança, né? Isso também é uma mudança bastante considerável, né? O uso dos recursos do fundo partidário, né,
Foi uma decisão do Diretório Nacional do Novo agora, né? A gente ficaria inviável da gente se manter politicamente sem essa utilização, e como a gente está tendo muitas dificuldades para devolver o fundo partidário, né? Porque hoje existe vocês devem saber melhor do que eu também, que existe uma lei, né, federal, que se a gente devolvesse esse fundo partidário, ele teria que ser rateado pelos partidos políticos. Ou seja, você fortalece o adversário. Exato. E a gente tem a intenção de devolver isso para o uso na saúde, na educação, na segurança pública, enfim, né, para a população. Esse dinheiro que já é dos impostos, né, voltarem para a população. E como isso é inviável hoje, é impraticável, né, a gente tem esse recurso parado. E para a gente manter as estruturas do partido, como o processo continua em andamento, né, e esses 4 anos agora a gente não vai receber nenhum tipo de rendimento do fundo partidário nesse sentido, né, porque o partido não atingiu a cláusula de barreiras, foi decidido que a gente usasse isso para fazer a expansão do partido de forma geral no Brasil, né? Tanto é que o nosso presidente nacional, Eduardo, tem rodado muito norte, nordeste, para poder aumentar as nossas alianças, né? Teve a chegada do Eduardo Girão, tem algumas vereadoras de Rondônia que veio também para o Novo, enfim, a gente está com várias lideranças no norte e nordeste vindo para o partido também. Podemos botar o Borgo um pouco na roda, aí na sequência você vem. Isso é bom. Okay. Aí você volta aqui. E aí, Borgo, o que te motivou, né? Você que vinha você era do PL ou do PSL. PSL, né? PSL. PSL, depois você apostou no PMB e acabou esse partido não vingando em nível nacional tão fortemente como se imaginava. E o que te motivou, né, a se aproximar e agora ser filiado do Partido Novo? Bom, eu fui eleito junto com o vereador Meira pelo PSL, era uma linha de direita que vinha com o presidente Bolsonaro. O PSL acabou fundindo ali, teve uma fusão com o DEM e virou União Brasil. E à época, União Brasil, que não criou uma ideologia, né, Café? Vamos falar o que é verdade. Ali tem um cacique que é o Luciano Bivar, que ele manda e ali vai transfigurando em cada unidade da federação. E a tendência era apoiar o Dória e o Rodrigo Garcia. Eu falei, poxa, não dá. Eu sou um grande crítico aqui do governo Dória, principalmente pelo dinheiro que ele retirou da saúde. Uhum. E aí eu tive um convite do ex-ministro da Educação, do Abraham Van Traub, que é um grande amigo meu, para filiar no PMB. Eu entrei com uma ação, expliquei na justiça que houve a fusão do partido, que era uma justa causa para eu mudar de partido, e fui para o PMB. Eu tenho uma admiração pelo Partido Novo, pelas pautas anticorrupção, pauta da saúde também, que o Novo bate bastante, né, Ricardo? Enfim, é um partido que chama atenção, é diferenciado. Uma visão mais liberal da economia. Mais liberal, é muito legal. Eu tinha, sinceramente, algumas ressalvas em relação ao Amoedo, só que ele saiu do partido, né, já há algum tempo, e tive o convite do Ricardo, né, que é um grande amigo, o Vinícius Poit também, que é um grande amigo, Melão. Conversei já 2 vezes, né? Conversamos com o presidente estadual, com o Ricardo, e me senti muito tranquilo, muito à vontade para ir para o Novo nesse projeto. Essa questão, teve um questionário, enfim, várias questões para ver o alinhamento ideológico, né, com o partido. E na questão da corrupção, eu costumo falar, pelas pautas que eu trabalho, pelo jeito que eu sou aqui, se eu tivesse uma vírgula de errado na minha vida, já tinha me destruído, né? Uhum. Então é pelo contrário, a gente cobra uma lisura, pessoas probas, né, na política, e acho que o Novo é legal, porque por essa filtragem que faz, né, Ricardo, já dá uma segurança a mais pro eleitor. Porque o eleitor já sabe, para entrar no Novo, o próprio partido já fez ali uma pesquisa, um levantamento da capivara da pessoa. Que é diferente, né, Ricardo, das legendas de aluguel, né? Porque a gente conhece muito isso, né? Pega ali um medalhão, alguém que se destacou, vem cá que eu quero puxar você pro fundo para ter quociente eleitoral. Pô, mas você não tem nenhuma aderência ao que nós pensamos. Esquece, isso aí depois a gente discute, né? O Novo me parece que tem essa premissa, né? O Novo tem essa premissa, e outra coisa que o Novo também tem é que nós temos a divisão, né, de funções. Então, que nem no meu caso, que eu faço parte do núcleo duro do partido, né, que é a parte administrativa e fiscalização do partido, nós não somos candidatos a nada. Então você nunca vai ver meu nome num santinho, em nome do Novo, saindo candidato a alguma coisa. Se quiser, você tem que sair dessa função. Nós temos um compromisso de
uma vez fazendo parte do núcleo duro do administrativo, de não sair candidatos a nada, né? E o candidato, né, no caso o pessoal que concorre às eleições, também não interfere na parte administrativa do partido, muito pelo contrário, né? A gente ajuda a fiscalizar o mandato ainda dele, para ver se realmente o Borgo continua com o nosso alinhamento, se não foi só um momento de pautas ali na hora, se a forma dele agir, dele atuar, dele fiscalizar realmente condiz com aquilo que o partido acredita. Então isso é muito claro no Novo, né? A gente tem essa divisão bem própria, coisa que não acontece na maioria dos partidos, que você vê às vezes o presidente do partido sendo prefeito, sendo vereador, e daí a mãe, o pai, o tio, todo mundo faz parte de partido, todo mundo quer ser candidato. A gente não tem esse problema no Novo. Nessa linha, ô Borgo? Desculpa, em Bauru, que coisa ridícula. A prefeita foi lá, tomou o partido do presidente da Câmara, ele ficou sabendo aqui em Bauru, ela já estava lá em São Paulo com o Kassab, tomou o partido para ela. Aí o pai pega o PP, que é presidente do PP. Aí passa para não sei quem, um outro partido. Aí lança cunhada, a mãe, candidata a deputada. Bauru não merece isso. É um projeto de poder. Kleber. Assim, ainda voltando a falar aqui com o Escrivão, a questão do partido, na última disputa municipal, parece-me que o Novo lançou candidatos em cidades com mais de 300 mil habitantes, né? Acho que era essa a orientação. Tinha que ter 150 afiliados, e também tinha que ter, acho que 60 mil reais captados em recursos, que ele tinha esse critério. 150 afiliados. Hoje, Bauru, como que está a situação? Isso também parece que mudou tudo, né, Escrivão? Dessa vez, acho que só são 3 filiados por cidade, é isso? Não necessariamente, né? Hoje o que a gente tem no Novo foi essa mudança com a nova direção do Novo, porque o que acontece? Quando o Amoedo se mostrou pré-candidato à presidência da República lá atrás, né? Ele precisava passar no processo seletivo, como todos os pré-candidatos do Novo passam no processo seletivo antes de sair candidato. E ele quis forçar a passagem dele a candidato à presidência da República agora na última eleição. E o partido deu contra, porque ninguém é melhor do que ninguém dentro do Novo. Tem isso também, a gente não tem um cacique partidário que manda no partido, faz e desfaz. E uma vez que a gente pressionou ele para ele passar no processo seletivo, falo a gente porque todos os diretórios e lideranças acabam influindo de certa forma na forma que o partido anda, né? E ele se revoltou e deu todo aquele problema. Ele começou mudou a postura dele, começou a jogar contra o Novo. E no momento que ele declarou o apoio dele ao Lula nas eleições, a liderança de Santa Catarina, o pessoal de Joinville, enfim, a gente se juntou, fizemos um abaixo-assinado com um documento com todas as inconsistências daquilo que o Amoedo vinha fazendo e solicitamos a expulsão dele do partido. E quando ele viu que ia ser inevitável a expulsão dele do Novo, ele pediu para sair, né? Porque para não ficar mais feio do que já estava, né? A situação dele. Daí com a nova liderança, que é o Eduardo Ribeiro, essas pautas que eram gatilhos, que acabavam travando o Novo, né? Do crescimento do partido, elas foram retiradas, né? Em convenção nacional. Então hoje a gente tem a formação de várias chapas. No estado de São Paulo, a nossa previsão é sair com candidatos em pelo menos 100 cidades, né? Só em São Paulo. Enfim, a gente está trabalhando para poder pulverizar o partido, porque é assim que o partido cresce, né? Você tem que expandir. Então esses gatilhos de trava, né, de 150 filiados já não existe mais. Hoje Bauru também tem uma quantidade muito boa de filiados ativos, filiados também que tem isenção da taxa partidária, né? Que a gente pede para o pessoal contribuir com 30 e poucos reais por mês. Mas quem é baixa renda, abaixo de 2 salários mínimos, eu não declaro imposto de renda, essa pessoa não precisa pagar essa taxa, pode se filiar, estudante, por exemplo, né? E ela não tem essa obrigação de pagar essa contribuição mensal. Então o Bauru tem crescido, mês a mês a gente tem agregado mais pessoas, tem juntado essas pessoas em grupos, tem feito reuniões com o pessoal, escutado as pessoas. E nas outras cidades também não é diferente. Aqui na região a gente tem tido um bom crescimento aí do partido nos últimos meses aí. São 7h49. Você está aqui no Café com Política, o nosso encontro semanal para discutirmos a política nacional, local, regional. Hoje recebendo aqui o Ricardo Schiavon, que é presidente do Partido Novo, e o Eduardo Borgo, vereador que acaba de se filiar ao Partido Novo. Você tem outra pergunta nessa mesma linha? Tenho sim, tenho para o Borgo. Você é a maior expressão nesse momento então do Partido
do Novo, porque tem mandato, né? A minha pergunta é se você, como partido, vai lançar candidato, se você também já se coloca como pré-candidato a prefeito pelo Novo? Olha, Kleber, eu em princípio eu sou candidato à reeleição para pré-candidato, né? Para vereador, para vereança. Mas nós não descartamos, né, Ricardo? Dependendo, Bauru não pode ficar sem alternativas. Nós temos alguns nomes que a gente conversa, temos conversado bastante com o vereador Meira. Tá? Inclusive o Márcio Teixeira coloca aqui uma pergunta nessa linha, né? Se há uma conversa com o Meira, lembrando que o Meira não pode se filiar ao Partido Novo agora, teria que ser só na janela partidária, ali na frente, onde ele perde o mandato, né? Porque no caso dele o mandato é do partido, né? Nós o Meira, ele tem um alinhamento grande com o nosso pensamento, mas eu acho muito difícil, mas não é descartada a minha pré-candidatura, minha candidatura, porque Bauru tem que ter opção. Quer dizer, na verdade o que você está colocando você abre mão para um nome, por exemplo, do Meira, né? E caso o partido não tenha uma outra liderança, você seria o nome, então, a concorrer para marcar esse território e até para dar uma opção ao quadro atual, é isso? Na verdade, nós vamos respeitar a posição do partido, né? Sim. O partido que vai determinar ali como é que vai ser feito tudo, mas em relação ao meu nome, a minha intenção de pré-candidatar é se não tiver alternativa. Se nós tivermos uma alternativa, se o partido indicar um bom nome para disputa, aí não tem necessidade, eu voto no primeiro mandato, acho que dá para fazer mais um mandato. Agora, se chegar num ponto de não ter outro nome, porque nós não concordamos com o governo Suelen Rosim, isso pra gente é muito claro, sabe? E não tem nada contra a prefeita, nada disso, mas a forma de administração da prefeita, essa pirotecnia que faz, essa fantasia que faz com o dinheiro público, nós tivemos aí mais de 400 milhões de reais de superávit nos últimos 2 anos, graças à política econômica, né? Teve até uma classificação, acho que da nota, né, Kleber, recentemente, pelas políticas econômicas adotadas no governo passado. 2 agências internacionais. Então, quer dizer, Bauru sobrou dinheiro, nada que foi feito, não foi feito enxugamento de máquina, nada por essa administração. Caiu no colo, só que não tem projetos estruturais para a cidade. Pelo contrário, nós temos aí compras de prédio para educação com 35 milhões de reais, sendo que 3 imóveis já foi apontado por peritos, 2,5 milhões pago acima do valor de mercado. Palavra cantada, que é isso aí que a gente está vendo, que vai dar problema, tá? Vai dar problema. Eu tô esperando ali, no final eu tô vendo cadeia, tá? Projetos, distrito industrial, por exemplo, não tem nada, não tem projeto estrutural para a cidade. Então nós não concordamos com isso. Então, portanto, nós estamos em outro posicionamento. O Borgo, e aí no caso, né, você falou que, vamos imaginar, como o Café colocou também, que há oportunidade de compor, de repente com Meira ou com outro nome que possa vir somar com o Novo, mas independente disso, assim, de ter essa cabeça de chapa, o Novo seria necessariamente o candidato a prefeito, ele poderia compor como um vice, como... E complementando, viu, o Kleber, nós temos o PL que quer marcar também território, né? Sim. E a leitura que o Kleber sempre traz toda sexta-feira aqui, a gente concorda, é que quanto mais pulverizar contra a reeleição da prefeita, mais ela leva vantagem, porque ela já tem a máquina na mão, né? Eu discordo. Mas é uma leitura aqui de um especialista da área, mas tudo bem. E aí o PL tem alguns traços que, pelo menos o Borgo, né, na sua trajetória, né, o Novo em parte, alguns traços que batem, né, com o seu pensamento, né? E o PL também com recursos abundantes. Ele tem 1 bilhão e 200 milhões de reais no Brasil inteiro para fazer campanhas em cidades do porte e pretendem ter 20%. E há um problema, porque também eles estão com uma escassez de liderança, né? O capitão Augusto diz: eu abro mão para outra pessoa. E aí, não daria aí uma liga? Primeiro, eu vou falar o porquê que eu discordo da posição do Kleber, com todo respeito, que é um professor na área, mas eu vou dizer o porquê que eu discordo. Eu acredito que a pulverização de candidatos, ao contrário, enfraquece a candidatura da prefeita. Por quê? Porque nós temos segundo turno. Por exemplo, vamos supor que o Meira saia candidato, o Raul saia candidato, o Suelen saia candidato e a esquerda lance um candidato, tá? A esquerda tem o voto deles ali que é vinculado, tá? O PL lançando candidato,
o presidente Bolsonaro vai apoiar o candidato do PL. Sim, vai fazer palanque aqui. Ele está refém do Valdemar Costa Neto. O que ela perderia o palanque dela. Perde o palanque do Bolsonaro, perdendo do Bolsonaro, perde do Marcos Pontes e provavelmente até do Tarcísio. Vai ficar numa situação complicada. Tudo indica que o Tarcísio segue o Bolsonaro. Sim, é o que está desenhando, tá? Tirando o voto ali, fragmentando, vai para segundo turno. No segundo turno é outra eleição, começa do 0 a 0. Por isso que, na minha visão, fragmentando. E outra coisa, saiu pesquisa recentemente, ela tem aqui acho que 22,5 na estimulada. Deveria ter 35 nesse momento. 22,5 se identificando como de direita num lugar onde teve 65% de voto na outra eleição do presidente Bolsonaro, com a máquina na mão, com 400 e poucos milhões de superávit. É uma demonstração pífia de apoio. A mãe dela saiu candidata recentemente, acho que teve 13 mil votos em Bauru. Então a população de Bauru está enxergando o que está acontecendo. Mas enfim, em relação às coligações, aí eu deixo para o meu presidente. Você quer complementar isso que o Borgo colocou sobre a pulverização? Seria importante a sua visão técnica. Isso, exatamente. É que, assim, o que se tem são duas questões aí, né? Primeiro, a questão quando você tem uma frente, quando uma candidatura fica muito fortalecida e muito competitiva, quando ela é abraçada por uma frente suprapartidária, quando você tem essa movimentação, ela fortalece muito. E a melhor saída para a oposição, viu, Borgo, na minha opinião, é sempre ter assim, o maior medo que a situação tem sempre nas campanhas eleitorais é que tenha poucas opções na oposição, porque aí fica muito claro para a população definir se vota na situação, se vota na oposição, né? Então, vê chance de ganhar, vê chance de ter uma mudança muito grande até na definição e no rumo das coisas que estão na cidade. Principalmente se tiver candidatos competitivos, né? Vide as eleições presidenciais, né? Quando o Ciro crescia, havia um receio de o Lula não chegar contra o Bolsonaro. Contra o Bolsonaro. Então, assim, existe isso, assim, inclusive eu participei de campanha em que o candidato da situação, ele no bastidor bancava candidatura de oposição e o cara mandava pancada nele, que era justamente para tirar do outro, para pulverizar o negócio e fragilizar. De qualquer forma, outra coisa também que eu acrescento aqui, gostaria de colocar, é definir com antecedência, né? Aqui eu falo como um especialista em marketing político. Por quê? Porque quem se junta com quem, quanto mais cedo definir, mais tempo tem para estratégia. A mensagem para embalar, aquela mensagem ficar fácil da população entender. Quando se fala em muita coisa, ninguém entende nada do que está acontecendo. Então, em ficar empurrando para negociar depois, prejudica muito a oposição. Então, a oposição, ela tem que embalar, definir a administração. Essa administração é assim, né? E aí a população fica fácil para ela entender. Então, e também se unifica o discurso. Ou seja, você identifica a fragilidade da situação, expõe de maneira unificada a fragilidade da situação, apresenta soluções alternativas de solução, isso facilita. Então, já nessa altura do campeonato, já é possível a oposição apontar o ponto fraco da administração. Já é possível, já dá para leitura e apresentar a alternativa. Só faço uma vírgula aqui, até como de maneira bem imparcial, para dizer que da mesma forma, essa é uma hora muito importante para a administração municipal desenvolver as suas ações de comunicação também da mesma forma e enfatizar seus pontos fortes, porque vai haver uma comparação, né? Nesse momento, o primeiro adversário de quem está no poder é o próprio mandato e o segundo é o candidato, porque primeiro é uma avaliação. Então, assim, eu creio que a matemática é simples: situação fraca, oposição forte. Oposição fraca, situação exatamente forte. Você tem razão, perfeitamente isso aí. Só em questão de candidatos, por exemplo, que nem você citou, de candidatos que às vezes bancam laranja lá para entrar,
Mas esse não é o caso nosso. Se sair, por exemplo, o Raul, se sair Capitão Augusto, se sair o Meira, por exemplo, são candidatos fortes. E essa questão de estratégia, não tenha dúvida. Por que vai ter o show? A população não consegue, às vezes, fazer essa ligação que nós temos, nós estamos no dia a dia político, a gente enxerga. Por que vai ter o show do Luan Santana nas Nações Unidas? Claro. Porque a pesquisa que foi lançada recentemente diz que a prefeita não está bem com os jovens. Então ela traz um cantor que tem ali, que atinge o público jovem, num cachê grande, bonito, né? E vai lá fazer pré-campanha para esse público jovem. Isso é estratégia política, isso não é por acaso. Luan, nós temos outras prioridades. Artistas, por exemplo, regionais que poderiam, como você disse hoje de manhã, Café, fazer as festas populares nos bairros, que a gente precisa disso. Mas não, isso é campanha, isso está em plena campanha. O dinheiro gasto aí você teria, inclusive, como ter mais caminhão-palco, se você poderia aparelhar mais para fazer essa pulverização. Não só isso também, Bauru é uma APL de audiovisual, né? E o pessoal de audiovisual aqui em Bauru é a única do estado, né? Que é a área de produtivo local nesse segmento, né? Arranjo produtivo local nesse segmento. E o apoio que eles têm é pífio. Né? Tiveram um projeto agora que foi aprovado, mas com valor irrisório. O Borgo, do ponto de vista da leitura local, nós tivemos um movimento que deu um recuo, né, do MDB. Deu a impressão, e você até na última sessão da Câmara falou, era só para tirar o BRL e depois abriram mão disso. E aí eu, até essa semana, tentei ter um posicionamento do Rodrigo Mandaliti, que ele não me respondeu, de como é que ele está enxergando esse movimento em torno das 6, né? Porque há uma aproximação do MDB e você valida um governo. Ora, você está validando algo que está tendo uma dúvida. Inclusive, ontem, o que a Estela trouxe sobre a recusa da secretária da Palavra Cantada, indicando um outro equipamento que custa 15% desse, ou seja, um valor 85% menor, mostra que houve uma preferência e vamos dizer assim, um posicionamento firme da prefeita na aquisição, que está na mesma linha da contrapartida da construtora, que tem ali um ok do vice-prefeito, dela, e o secretário da CEPLAN simplesmente foi meio que a Kobayashi da CEPLAN, né? Não tinha o que fazer. Você entende que o MDB poderia recuar agora? Obviamente, né, até o Rodrigo acabou dando uma resposta para você aqui no ar, né? Você acabou respondendo lá. Fala aí, você acha que o MDB casa com ela e vai até o fim? Olha, agora tem que abraçar, né? Tem que casar. Já beijou, já namorou, já anunciou. Mas tudo tem divórcio. Conheceu pai e mãe, anunciou na rádio. Olha que fato que seria, né? Se ele recua agora, aí seria um golpe, né? Do ponto de vista da credibilidade em relação a ela, né? Cafeu, tem uma situação muito importante que está passando desapercebida. A professora Maria do Carmo Kobayashi, ela declarou toda essa questão da Palavra Cantada, 5 milhões e pouco para comprar lá CDzinho, CD, né? Que não se usa mais nas escolas, nos computadores, nem leitor de CD tem mais. Mas o programa da prefeita foi lá, preferiu, ao invés do programa da Maria do Carmo, né, 15% do valor... 85% mais barato. 85% mais barato, ela preferiu o CDzinho. CD, pô, não existe isso mais. Mas ela pagou quase 6 milhões de reais lá nesse programa. Só que tem um detalhe que a professora Maria do Carmo também falou e está passando desapercebido. Ela deixou muito claro que na SEI da Educação, a Secretaria de Educação apontou a área, o local da cidade que precisava de escola. Mas quem indicou os prédios foi o gabinete. É muito importante isso. Quer dizer, volta lá na SEI que apurou aquele valor dos 35 milhões. Sim, foram 35 milhões e 3 imóveis, na verdade são 3 matrículas, né? Cussi Júnior com a Genormeira e da Vila Elisiária, onde funcionava, né? Onde era a escola do querido professor Damaso. 2,5 milhões a mais acima do valor de mercado. Então, quer dizer, precisa apurar todos os imóveis que foram adquiridos, que eu acho que o barulho, eu acho que o estrago é muito maior até do que o Palavra Cantada. É muito importante isso. Por que eu estou dizendo isso? Agora voltando à sua pergunta. O MDB não sabia disso? Tem 2 vereadores na Câmara, inclusive um deles, o BRL, que é oposição, que sabe disso. Será que o presidente do MDB não sabia disso? Quando ele declara publicamente o apoio à prefeita, será que passou por cima de tudo isso?
E outra coisa, qual que era o objetivo? Era o MDB. Não estou entrando na questão do partido, hein? Isso é problema deles, eu não sou do partido. Mas quando a prefeita chama um vereador para mudar a configuração do legislativo para ter a maioria, agora com o MDB não casando, né? Ou não tendo uma secretaria, que era isso que foi anunciado, deixa claro o objetivo da prefeita, que não era o MDB. Ela queria o Guilherme Berriel na administração para o Purini entrar na Câmara. Salvo algum problema do Purini, ele já foi, inclusive, secretário de Desenvolvimento Econômico, já foi presidente da Indurb. Ele seria um quadro, do ponto de vista administrativo, até mais solto, mais tranquilo do que o próprio Berriel, que teria que abrir mão dos seus negócios na empresa e tudo mais. Não tem ninguém mais no MDB com capacidade de assumir uma secretaria? Não, é isso que eu estou falando. Era só o Berriel? Não, estou dizendo. Por que não o Purini, né? Por que não? Se o arranjo era um cargo para aproximação, por que não? E ainda que não seja o Purini, não teria outro, ninguém no MDB para ele indicar? Será que não tem ninguém lá com competência para assumir a secretaria? Ou fica muito claro que a prefeita queria interferir nas votações do Legislativo? Só para você, ouvinte, entender, o arranjo seria o seguinte: o Berriel se licenciaria do cargo dele como vereador, não perderia o cargo, ele iria para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o suplente dele é o Renato Purini, que já demonstrou ser governista, ou seja, ele com o Lozila, que tem votado favoravelmente aos projetos também da prefeita, teriam 2 votos lá, 2 nomes reforçando a situação. E por que isso? Porque o Berriel tem que se comportar de maneira independente, ou seja, ele não está seguindo necessariamente a orientação do partido, ele tem votado com as suas próprias convicções. Ainda nem questão do Purini ser situação ou posição. O suplente, quando entra, ele vai para a situação. Porque se ele começar a criticar e ir para a oposição, a prefeita vai lá e troca e manda o vereador de volta para a Câmara. E ele perde o cargo. Agora, Ricardo, se a gente pensar então nesse arranjo político e tirando, né, um proveito de toda essa nossa conversa aqui, o Kleber acabou de passar algumas questões, a aproximação de outras figuras importantes, como o próprio Meira, que a gente citou, daria um fortalecimento para uma ala forte, né? E como foi colocado para o Borgo, haveria a possibilidade de uma composição aí para que fortalecesse ainda mais? Olha, o Novo hoje prevê essa possibilidade de uma composição, mas assim, nunca é em troco de cargo, não é a troco de favores políticos, é gente que quer defender Bauru, Sim, gente que quer ver Bauru no sentido de fortalecimento. Então, se existe, tem o nome A aqui, eu tenho o Borgo aqui, pode ser vice. Eu tenho o nome B aqui, eu tenho não sei quem que pode ser. Esse tipo de composição. Se existir e existe, a gente sabe que existe pessoas de bem que querem realmente proteger a cidade, defender Bauru, ver Bauru se desenvolver, crescer, criar gatilhos, né, para eliminar esse tipo de emaranhados que a gente vê, né? Eu ia usar um outro palavreado aqui, mas não quero me comprometer. Porque eles recortam tudo e depois tiram do contexto. Então, essas pessoas são bem-vindas, assim, para uma coligação política pelo bem da cidade, pelo bem de Bauru. Kleber. Em relação a vereadores, eu gostaria que você também colocasse como é que é a expectativa. Parece-me que o Novo também tem uma orientação nacional, no sentido de, acho que mais de 50% pelo menos, da composição da Câmara, né? Porque hoje pode lançar a quantidade de vagas mais um, né? Sim. E no caso de Bauru, qual que é a expectativa do partido? Até 22 Novo? Aqui em Bauru. 22 candidatos. Exato. A nossa expectativa é a gente conseguir soltar uma chapa completa, né? Então, com os 22 candidatos a legislativo e mais prefeito e vice. A gente está trabalhando nesse sentido. Porque a gente entende que você tem cláusulas a bater, você tem números a conquistar, e quanto mais candidatos você tiver, a probabilidade de você chegar é muito maior, né? É claro que, enfim, não é fácil, né? Você encontrar pessoas dispostas também, pessoas que são de bem, pessoas que têm o seu emprego, têm o seu trabalho, pessoas que querem ver a cidade se desenvolver, elas abrirem mão, às vezes, de um negócio próprio para se candidatar a uma vereança, se candidatar a um executivo, né? Então a gente está correndo atrás. Eu acredito que a gente tem boas chances mesmo de e lembrando juntar, né, que a próxima eleição o quociente eleitoral vai ser menor, né? Porque a população bauruense não cresceu, o número de eleitores pode ter crescido, mas com a divisão por 21, né?
aquilo que era de 10 a 11 mil votos pode cair para uns 8 mil votos, né? Para fazer um vereador, né? Eu acredito que vai ser nessa faixa. 8 mil, né? Pois não, Kleber. Assim, e ainda em relação ao vereador, existe no caso do Novo também algum critério? Como é que funciona para montar a chapa de vereador? A seleção deles, como que é? A pessoa precisa primeiro ter esse alinhamento com o Novo, né? Das pautas, dos princípios e valores que o Novo tem, né? É um partido completamente contra a corrupção, contra esse tipo de coisa que a gente tem visto hoje, né, acontecer aqui em Bauru principalmente, né, que está mais próximo de nós, porque a nossa vida acontece na cidade, né, acontece na vizinhança, no bairro onde a gente mora, né. Então, a princípio, a pessoa tendo esse alinhamento, né, com esses princípios e valores, ela precisa procurar a plataforma do Novo, né, do Jornada 2024, né, a plataforma é exatamente essa, você procurar no Google você vai achar, né, a partir do Novo Jornada 2024, se inscreve, né, para ser candidato. Num primeiro momento ela não precisa nem ser filiada necessariamente ao partido, ela pode entrar para conhecer o trâmite, para conhecer o processo do partido. De uma vez que ela se inscreva, ela vai participar desse processo seletivo, vai entender um pouco mais das funções do vereador, das funções do prefeito, e a partir do momento que ela se identifique com aquilo e o partido identifique nela também esses princípios e valores, ela se filia e vem candidato pelo partido. Então é bem simples, não é difícil. O Borgo, no tocante à gestão municipal, você tem se posicionado muito fortemente. A gente tem visto, inclusive, a liberação dos cofres aí para pavimentação. Agora está anunciando aí milhões de reais, quase 50 milhões aí de pavimentação. E onde foi anunciado que as marginais vão ter iluminação. Não era obrigação do Estado já ter essa contrapartida? Quer dizer, nós estamos anunciando algo que é obrigação, como se fosse uma conquista? Mas é ali, é a mesma situação quando a prefeita vai nas contrapartidas e vai fazer live falando que está asfaltando tal lugar, quando na verdade é o empresário, é a iniciativa privada que está pagando contrapartida e aí é feito o anúncio dessa situação. Esse caso da iluminação já estava certo, já na negociação que mesmo porque você não vai entregar uma marginal sem iluminar. Não, isso é enganação. É enrolar o povo. É maldade isso, Café. Agora, Borgo, na pesquisa que você levantou, é uma pesquisa da Agile, né, e trouxe aí um perfil, apontou ali que um dos grandes problemas que a população enxerga nem é essa questão de pavimentação nem nada, é a questão da saúde. Né? E você tem sido o grande baluarte, vamos dizer, dessa questão da saúde. Como é que você avalia essa percepção da população de que ali é efetivamente o gargalo? A saúde, Café, eu advogo há 18 anos e por propósito, desde o meu primeiro ano, primeira semana acho que de advocacia, eu já comecei a atuar na área da saúde, tá? É uma missão que eu tenho, pro bono, eu não cobro, tá? Mas é uma missão que eu tenho. E passei recentemente uma situação difícil com meu pai, que acabou falecendo por falta de leito hospitalar. Então eu tenho isso aí como missão de vida. E eu digo, meu mandato é o que menos importa. Sabe? Eu sou advogado, eu trabalho, eu tenho minha vida e outra. Eu estou há muito tempo acompanhando política para saber que é passageiro, né? Daqui a pouco saímos, acabou, perdeu o mandato, morreu, viajou, sei lá, passou. O que você vai deixar de legado? Então a minha preocupação é deixar um trabalho forte aqui na cidade para melhorar a situação da saúde. Morreram 614 pessoas nos últimos 2 anos por falta de atendimento na área da saúde. Sabe, nunca morreu tanta gente assim na cidade de Bauru por falta de atendimento. A prefeita, com todo esse dinheiro, ela cortou o investimento na área da saúde, meu Deus. E o que você sentiu lá na audiência com a atual secretária Júlia, né? Essa possível chegada de OS aí, inclusive, de certa maneira tirando funcionários de carreira da licitação? Para mim está muito claro. Para mim a situação, eu até falei isso na tribuna, está muito clara a situação que vão querer terceirizar tudo e eu acredito, eu tenho a plena convicção que já tenham até o nome da OS que vai ganhar chamamento. Para mim isso é muito claro. Já articulado. Já está desenhado. Tá? Isso para mim é muito claro. É uma impressão que eu tenho, não é uma acusação, até porque eu tenho inviolabilidade para falar isso aí. Tá? O pessoal que quer perseguir vereador com ação judicial, danos morais e os cambal, a primeira turma do Supremo, no dia 6 de maio de 2023, por coincidência, por incrível que pareça, sobre a relatoria de Alexandre de Moraes,
entendeu por unanimidade que a inviolabilidade parlamentar ela se estende às redes sociais, à imprensa, tudo, não só na tribuna. Então eu poderia fazer uma acusação, só não vou fazer porque eu não tenho elementos assim convictos de prova. Mas na minha percepção existe já tudo certo com quem vai ganhar, quem vai entrar aqui no município para administrar. E dá problema, né? Nós falamos há pouco das marginais, o Colim, né, nosso repórter muito atento, que lembrou que um idoso morreu atropelado recentemente na marginal por falta exatamente de iluminação, e na verdade é uma obrigação, né, de fazer, né? Muito bom. Meu caro Schiavon, então, em perspectiva, o que o Partido Novo, então, vai trabalhar? Na busca dessas lideranças, o fortalecimento partidário, por hora uma chapa única, mas também durante o processo aberto aí a uma eventual coligação, desde que coincida com o DNA do partido. Isso, exatamente. Hoje o propósito do Novo em Bauru é esse, né? A gente fortalecer as lideranças que a gente já tem, né? Prosseguir no nosso trabalho aí anticorrupção, de combate aos desmandos com o dinheiro público, né? Auxiliar também em projetos que façam com que a cidade cresça e melhore, né? A gente também fez isso aqui na região, tem trabalhado bastante nesse sentido, ainda que não tenha mandatários para isso, né? E em relação às eleições é isso, é levantar boas lideranças que tenham esse alinhamento com o partido, que queiram defender a cidade, queiram defender Bauru, pessoas que não vão admitir o exemplo, né? Como o Borgo não admite 5 milhões em CD para crianças, isso é um absurdo. Então, liderança que realmente trabalhem nesse sentido, né? Que venham até o partido, que a gente possa fortalecê-los aí para a próxima candidatura, né, em 2024. E, é claro, sobre alianças políticas, o partido está aberto a conversar? Com certeza está, né? A gente não pode se fechar tão cedo assim, né? Mas é claro que depende desse alinhamento de princípios e valores, né? A gente não vai aceitar nenhum tipo de coligação que o fruto disso seja venda de cargos ou compartilhamento de cargos, alguma coisa parecida com isso. O Elber pergunta como é que mantém contato com o Novo para uma eventual filiação, entender como é que o partido funciona. Você pode procurar o Novo nas redes sociais do partido, né? A gente tem o Facebook, né, do Novo Bauru, a gente tem o Instagram do Novo Bauru. Se a pessoa quiser nos procurar por lá, é até mais fácil, né, do que a gente ficar dando o nosso telefone, né? O partido não tem um telefone do partido, mas você pode procurar a gente pelas redes sociais do partido. Você pode também entrar em contato direto com o Partido Novo, né, e solicitar aqui, né, um contato de alguma liderança local. Eles vão encaminhar o número dessa pessoa para mim, eu vou entrar em contato com essa pessoa. Se a pessoa se filiar ao partido, a gente tem acesso também aos filiados do partido, a gente também vai procurar essa pessoa para ela poder estar mais próxima de nós. Então, assim, não é muito fácil. Ela mandando uma mensagem para a gente no Instagram: olha, eu queria bater um papo com você. Na hora a gente já responde. Legal. E já entra em contato. Bom, Schiavon, agradeço aí a sua presença, obrigado aí por nos atender. Eu que agradeço, Café. O Márcio Teixeira lembra que faz 6 meses que o viaduto da Cruzeiro do Sul foi inaugurado e não está iluminado ainda. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço pro Marcinho, que mandou um abraço para você também. Queria estar acompanhando. Um abraço no Borgo, meu grande amigo, ele que sempre está do lado do Meira. Existe a possibilidade de ir pro PL, da hora do PL pro Novo também. Antes do Borgo se despedir, Kleber, só rapidinho, você tem 1 minuto. Esse recorte nacional, a Simone Tebet está contornando porque, passaram por cima. Isso. E há uma grande preocupação desse economista que está indo para o IBGE de os números ali no futuro não serem fidedignos, né? Mas ela se queima um pouquinho porque o chefe passou por cima dela. Ela falou, ela resumiu o seguinte, eu vi, acho que foi hoje de manhã, foi ontem, ela disse o seguinte, que ela disse assim: não me importo de ser a segunda voz da dupla sertaneja. É isso aí, ela e o Haddad é a primeira. Um abraço, palestras essa semana? Opa, tem sim, estamos continuando, Guaratinguetá, aquela região ali. Tivemos ontem também numa palestra bastante bacana, um treinamento aí de secretários municipais, foi legal, bem bacana, sobre comunicação governamental. Perfeito, Kleber Santos estará conosco semana que vem. Borgo, o futuro aí então, agora, daqui para frente, o que nós podemos imaginar aí da sua participação, marcando o seu território, naturalmente, fazendo essas articulações e, obviamente, atento, né, ao desenrolar das comissões processantes e, obviamente, honrando o teu mandato.
Café, eu trabalho muito com a minha intuição, sabe? Com liberdade. Eu não fico visando eu vou ser reeleito, eu vou fazer isso aqui pela reeleição, porque eu não vou. Não estou muito preocupado com isso, não. Eu vim para fazer algo diferente e eu tenho certeza, nós já apresentamos 15 projetos na Câmara Municipal de Bauru. Eu acho que é um recorde entre os vereadores que por lá passaram. Falta, às vezes, eu vejo muita gente, às vezes critica a atuação de parlamentares, mas não vai atrás para ver o que o parlamentar está fazendo. Tá? Eu, pelo menos, eu tenho me dedicado, me esforçado e muito, que dá para colocar no papel e apontar toda a atuação que eu tive na Câmara. Agora, estou tentando fazer o meu melhor, sabe? Eu tenho muita fé em Deus, acredito em missão. Se os resultados serão satisfatórios ou não, a gente vai ver só no futuro. Mas tenho me esforçado para isso. E vamos ver onde vai chegar. Perfeito. Bogo, obrigado aí pela presença aqui no Café com Política. Obrigado. São 8 horas e 26 minutos e a Lorena anuncia a nossa próxima atração. O Café com Política volta na semana que vem, na sexta-feira, e na segunda-feira o Cidade 360 especial, inclusive debatendo a cidade de Bauru, que faz aniversário na terça-feira. Lorena. Agora vem chegando ele, Everdo de Húngaro, Dum para comandar o túnel do tempo nesta sexta-feira. Um excelente final de semana para todos. Tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.